Oi pessoal, um bom dia a todos. No vídeo de hoje eu separei a Dracena tricolor para apresentar para vocês e passar algumas dicas de cultivo. Então, é uma planta fácil de cultivar e por isso eu escolhi ela para o vídeo de hoje, porque muitas pessoas têm dúvida em relação a plantas para jardim onde pega sol. Tem pessoas que já relataram que perderam muita planta e que não vai mais fazer jardim em local que pegue sol. Perdeu porque está cultivando lá no sol uma planta inapropriada. Vocês precisam entender que cada ambiente a gente tem que colocar aquilo que é compatível. Então, a Dracena ela é compatível com ambientes onde pega o sol e também com ambientes onde pega a sombra. Para iniciar o vídeo, eu vou falar sobre o substrato que eu estou utilizando. O que eu estou utilizando aqui é um barro, aquele barro bem grudento. Por que eu estou utilizando esse barro? Aqui são plantas que eu utilizo para fazer mudas e mandar para as feiras. Então, é um barro fácil de enraizar, só que é muito pesado. Então, eu enraizo nesse barro e aí depois eu vou e mudo para um substrato. Qual o substrato que ela gosta? Aquele substrato mais solto, aquele que tem muita matéria orgânica. Se vocês misturarem aquele substrato para hortaliça com um pouco de terra e um pouco de areia, vai ficar legal. Se alguém tiver a ideia de estar cultivando inicialmente como eu estou nesse barro, precisa ter muito cuidado com relação às regas. Se vocês passarem alguns dias sem molhar, o barro vai secar e vai acabar secando todas as raízes da planta e a planta vai acabar morrendo. Esse barro seca rápido. Então, como eu estou com elas ainda nesse saquinho e nesse barro, eu molho pela manhã e pela tarde. Mas quando estão em substrato, o ideal é que vocês verifiquem se o substrato está úmido, não precisa molhar. Se tiver totalmente seco, então vocês vão e molham. O local de cultivo eu já tinha dito no início, né? Tanto no sol quanto na sombra vai bem. Porém, quando ela é cultivada no sol, o sol vai causar o estresse nas folhas e as folhas vão ficar com essa coloração magnífica, né? Toda vermelha. E se vocês cultivarem na sombra, vai pegar aquele tom mais esverdeado, como aqui por baixo da folha, né? Vai ficar mais verde. Então, se porventura vocês têm essa planta no tom mais esverdeado e estiver achando que é outra, não é. É essa daqui, simplesmente não está tomando sol e por isso há essa divergência na cor. O adubo, ela não é muito exigente, então se vocês tiverem esterco, tanto de ovelha como de vaca, vai ajudar bastante. Ela só precisa mesmo de desenvolver crescimento, não floresce, pelo menos as minhas nunca floresceram. E aí, aqui em casa, eu uso muito a farinha de osso, então eu uso o esterco e uso a farinha de osso. As mudas são bem fáceis da gente fazer, só que existe um pequeno segredo. Se vocês observarem, a Dracena, ela não tem o costume de estar saindo mudas aqui do lado. Tanto é que aqui não tem nenhuma muda, nem nesse vaso e nem nesse, mas nesse aqui tem. Porque ele é um pouquinho difícil de estar brotando aqui dos lados. Mas aí existe um truquezinho para que a gente force a planta a nos fornecer mudas. Principalmente aquelas pessoas que gostam de vender, né? Que vai fazer dinheiro com as mudas. A gente faz a poda. Aqui nessa planta eu fiz a poda. Eu vou encostar aqui para vocês verem. Fiz a poda. Depois da poda nasceram 3 novas mudas. Essa e essa outra. Então, são 3 novas plantas para poder fazer o replante e no futuro tá passando adiante. Então, essa daqui é uma planta matriz. Aí ela vai crescendo, dando as mudas, eu vou cortando e ela vai brotando novamente. E assim segue o ciclo. Então, se vocês tiverem dúvidas com relação à Dracena tricolor, eu acho que agora as dúvidas esgotaram, né? Não tem dificuldade em fazer mudas, não tem dificuldade também no ambiente apropriado para elas e nem na adubação. É uma planta muito fácil, vocês vão conseguir cultivar ela sem nenhuma dificuldade.